quais são as diferenças entre as essências florais de Bach e da Califórnia, como cada uma trabalha. Eu posso usar florais de Bach e florais da Califórnia de forma conjunta ou não? Vem descobrir tudo isso comigo nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso passo de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista que atua com abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida. Então, hoje eu quero trazer um tema bem legal para vocês, que são os dois sistemas, né, com os quais eu trabalho, que é o sistema floral de Bach e o sistema floral da Califórnia. E eu queria, então, trazer as diferenças, né, trazer particularidades de cada sistema para vocês. Então, começando com os florais de Bach, que eu já trouxe um pouco aqui, inclusive, no vídeo sobre o que são florais de Bach, que eu vou deixar na descrição e nos cards aqui para vocês. Mas os florais de Bach, então, foram descobertos pelo Dr. Eduard Bach, na década de 1930. O Dr. Bach era um médico homeopata, uma pessoa muito intuitiva, que conseguiu correlacionar os estados emocionais humanos ao surgimento de doenças e sintomas. Então, o Dr. Bach acreditava que a causa da doença física era emocional e que a gente deveria tratar o paciente e não a doença, porque diferentes pessoas poderiam agir de maneira diferente, mesmo a uma mesma frente, né, uma mesma doença. Então, pessoas, por exemplo, acometidas por uma esclerose múltipla, vamos supor, uma poderia ter raiva, outra poderia ter medo, outra poderia se sentir muito triste. Então, o Dr. Bach dizia que a gente deveria tratar esses estados emocionais para que a gente conseguisse efetivamente curar as doenças, né? Não só remediar os sintomas. E ele foi, então, o criador da medicina floral, né? Da terapia floral, e fez todo esse trabalho com 38 essências, né? Então, a gente tem 38 florais descobertos pelo Dr. Bach, que são extraídos aí de 38 plantas diferentes. E a gente tem também que cada floral vai trabalhar um estado emocional. Então, temos florais para trabalhar medo, temos florais para trabalhar preocupações, florais que vão trabalhar tristeza, florais que trabalham raiva, florais que trabalham inveja. Então, temos ali florais para emoções mais básicas, né? Estados de consciência também relativos à década de 30, né? Então, para as questões que surgiam naquela época de 1930. E os florais, eles têm esse trabalho mais amplo também. Então, por mais que um floral seja específico para tratar, por exemplo, medo, ele vai conseguir tratar outras camadas, né, da pessoa. Então, a gente consegue trabalhar de forma bem ampla com os florais de Bach. E os florais da Califórnia têm o mesmo método de produção que os florais de Bach, porém, eles vieram para complementar o trabalho do Dr. Bach e não para substituir. Então, os florais de Bach são o primeiro sistema floral e os florais da Califórnia são o segundo sistema floral, aquele que veio em seguida, né, seguindo ali a trajetória do Dr. Bach. Então, eles foram criados lá na década de 70, em 1970 mais ou menos, por Richard Katz e Patrícia Kaminski, e eles têm ali na sua base, né, mais de 100 essências florais. Então, enquanto o Dr. Bach trabalhou com 38, Richard Katz e Patrícia Kaminski têm mais de 100 essências catalogadas nesse livro aqui, ó, Repertório das Essências Florais, que vai trabalhar, então, justamente, né, vai falar justamente tanto dos florais de Bach quanto dos florais da Califórnia, e eu sugiro fortemente para quem quer conhecer mais a leitura desse livro. Então, os florais da Califórnia, eles vieram para complementar, como eu já falei, o trabalho do Dr. Bach e para tratar questões da vida moderna. Então, eles vão falar de uma consciência ecológica também, que os florais de Bach não traziam, até por conta da época, né, em que eles foram descobertos. Eles vão falar um pouco mais profundamente de espiritualidade, de autoconhecimento, então de questões que foram surgindo no final do século XX, enquanto o Dr. Bach descobriu os florais no começo do século XX, né?
E aí a gente tem essa complementariedade dos florais. Então, enquanto, por exemplo, nos florais de Bach, a gente tem um floral para tratar medos concretos, que é o Mimulus. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre o Mimulus, eu vou deixar aqui para vocês. Os florais da Califórnia tem um floral específico para trabalhar o medo da escassez. Então, também é bem, assim, dá o toque, né, que os florais de Bach às vezes não tem. E a gente pode e deve combinar os florais de Bach com os florais da Califórnia. Então, eu posso colocar, por exemplo, um Bleeding Heart, que é um floral da Califórnia, para trabalhar essa questão de apego emocional, da pessoa ser dependente emocional de outras pessoas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre o Bleeding Heart também. E eu posso juntar com o Heather e o Chicory, que também são florais de Bach, que vão trabalhar essa carência afetiva, esse apego emocional. Então, a gente se sentir nutrido emocionalmente. Então, esses dois sistemas, né, o sistema floral de Bach, de maneira nenhuma, ele veio... Desculpa, o floral da Califórnia, de maneira nenhuma ele veio substituir o floral de Bach. Eles vieram complementar, inclusive eles falam aqui de todos os florais de Bach, né, os autores, que são os criadores do sistema floral da Califórnia. Então é bem interessante pensar nisso, que os florais da Califórnia complementam o trabalho do Dr. Bach com essas questões do mundo moderno, né, e a gente tem aí mais de 100 essências florais também. Então, como que é usar esses florais de forma conjunta? Vão ser os florais de dois sistemas que vão estar presentes na sua fórmula floral, no seu frasquinho de florais. Então, a gente vai ter tanto florais de Bach para trabalhar questões mais objetivas, mais amplas, e florais da Califórnia para trabalhar questões de autoconhecimento, de consciência ecológica, questões de espiritualidade, questões de consciência, né? Então, florais que vão trabalhar complementando o trabalho do Dr. Bach. Então, eu já trouxe aqui um vídeo também sobre quantas essências, né, a gente deve usar na fórmula, mas o terapeuta floral vai combinar essências dos sistemas com os quais ele trabalha. No meu caso, eu trabalho com os florais de Bach e com os florais da Califórnia, e a gente vai ter 6, 7, 8, 9, 10 essências na fórmula, dependendo dos desafios de cada pessoa. E florais de Bach e florais da Califórnia, sim, podem ser utilizados juntos, podem ser utilizados no mesmo frasquinho de floral, porque os florais da Califórnia seguem o mesmo método de produção do que os florais de Bach. Então, é importante a gente atentar para isso também, que não são todos os florais que podem ser utilizados juntamente com os florais de Bach, porque alguns não seguem esse método de produção do Dr. Bach, tem outros métodos de produção. Então, aí não é a mesma frequência vibracional, né? Eles podem ser utilizados conforme a orientação do seu terapeuta floral, do seu médico homeopata, mas não ali em conjunto no mesmo frasquinho com os florais de Bach. Mas os florais da Califórnia, por seguirem esse mesmo método de produção, assim como os florais de Saint-Germain, por exemplo, os florais de Minas, podem ser utilizados ali em conjunto com os florais de Bach. E aí eu queria, então, encerrar esse vídeo falando para vocês que eu também atendo online para todo o Brasil, com a terapia floral e com a nutrição comportamental. E com a terapia floral, então, tem alguns métodos de atendimento. Tem a entrevista, que é uma conversa, né, com o paciente, com o cliente, sobre as dificuldades, os desafios ali que ele está enfrentando naquele momento da vida. E aí é uma consulta normal, né, em que eu vou fazer algumas perguntas para identificar as melhores essências. Eu identifico tanto essências do sistema floral de Bach quanto essências do sistema floral da Califórnia. E tem também o método por questionário. O atendimento por questionário é aquele que acontece sem hora marcada. Então, a gente tem um questionário no Google Forms que eu envio para o paciente preenche para mim com a maior quantidade de detalhes possível sobre as questões que ele está vivenciando, ele retorna para mim e eu encaminho para ele a fórmula floral. Tem também o método da escolha intuitiva, em que o cliente pode escolher os florais pela imagem das flores. Isso pode complementar tanto o método da escutativa, da consulta, quanto o método do questionário também, ou pode ser uma escolha de florais por si só, né? Então, é bem legal a gente unir esses métodos, mas de maneira geral, os pacientes, então, têm esses atendimentos ou via consulta, que pode ser presencial na cidade de Valinhos, São Paulo, ou online, para todo o Brasil, né?
E também tem esse método por questionário que ajuda bastante as pessoas que ou não querem se abrir, ou não tem tempo para marcar uma consulta, ou moram fora do Brasil e aí tem uns horários mais complicados, então pode ser bem efetivo, né, para essas pessoas esse atendimento por questionário. Então eu vou deixar o link aqui da Doctoralia para vocês realizarem agendamento também, se desejarem. Se quiserem, eu vou deixar também o e-mail aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato comigo diretamente por e-mail. E aí é isso que eu queria trazer, então, essas diferenças dos florais de Bach e dos florais da Califórnia. E essa combinação que torna essa união ainda mais potente. Legal, pessoal? Então, namastê. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, deixe seu like aqui pra mim, que isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entrega ele para mais pessoas. Se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!